Bem-vindos novamente ao podcast Espaço Real para Mulheres Reais, para falarmos sobre toda essa loucura que é a maternidade. E hoje tô aqui com Karina, maravilhosa. Ká, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o seu bebê é um bebê. O que é ter essa percepção de que seu bebê não vai fazer as coisas que a gente esperaria. E eu queria primeiramente que você se apresentasse. Fala um pouquinho sobre você, quem é você, o que você gosta, seus interesses, seus hobbies. Eu sou a Karina, tô com 40 anos, eu tenho um bebê de 11 meses. Gosto de fazer esporte, sempre gostei, gosto de viajar. Sou casada com o Guilherme, sou médica, conheci a Cat na facul. Nossa senhora, faz tempo. E o bebê, o nome do bebê, maluca? O bebê chama José Ricardo. José Ricardo, neném. O Zé Pinho. Zé Pinho. E até, inclusive, falando sobre, né? A gente se conheceu num outro contexto, né? A gente se conheceu na faculdade, outro jogando mundo, bola. Esportes e vida e festa. E pra você, assim, o que pra você foi essa virada de chave de depois de tudo isso, sendo médica, naquela loucura que a gente sabe que é a vida médica, de falar, cara, quero ser mãe. É porque na verdade eu sempre quis ser. Eu acho que eu nasci mais pra ser mãe do que pra ser mulher ou qualquer outra coisa. Assim. Jura? Juro. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre gostei de criança e era o meu sonho, assim, ser mãe. Mas como eu já tava mais velha, eu achava que isso não ia acontecer, assim, sabe? Eu não topava fazer carreira solo, assim. Eu até cheguei a congelar óvulos, mas eu não... mas eu tava bem na dúvida, assim. Eu queria ter uma família, assim, sabe? Tá. Mas assim, eu não achava, nada casava e tal, e aí realmente aconteceu muito rápido. Eu conheci o Guilherme e em um ano a gente teve um filho, assim. Nossa, e ele queria, foi muito rápido, eu nem entendi direito. Quando eu vi, eu tava com uma criança, e essa liberdade toda mudou muito, isso daí foi um pacto, foi uma E você acha que talvez até por conta dessa rapidez que tudo aconteceu, que pra você foi mais difícil ter esse start de, caraca, é um bebê? Eu acho que eu peguei rápido, mas eu me toquei porque aconteceu uma coisa que marcou, assim, pra mim. Me conta. Porque é muito fácil a gente falar que ele é um bebê, aí você fala assim, sim, mas na hora do vamos ver, é difícil você lembrar disso, né? Então, na hora que você tá cansada, que você tá lá à noite sem dormir, o estresse do dia a dia, eu amamentei muito intenso ele, porque ele era esfomeado e ele não ganhava peso. Então, foi um negócio assim, eu não tinha tempo pra nada, e eu até... Antes dele nascer, eu tinha minha liberdade toda, assim, de repente eu ficava presa, assim, nele, olhando a janela, ficava vendo um farol acendendo e apagando, 24 horas, então foi, assim, um negócio que demorou pra entender, então você vai aumentando, assim, o estresse, sabe, você vai ficando meio estressada sem perceber. E aí, ele tinha dificuldade de comer, quando ele começou a introdução alimentar, que é um processo que você tem que ter uma paciência, que ele vai cuspir, ele vai vomitar. Enfim, eu tava sozinha em casa, a babá dele já tinha ido embora, o Guilherme tava atrasado, ele tava demorando pra chegar. E eu peguei o José, queria distrair ele não comia fácil, até hoje ele não come fácil. E eu botei ele em cima da pia, assim, e eu tava dando a comida e ele tava sem fralda porque ele tava meio assadinho. E aí no que eu tava dando a comida, eu tava cansada, doendo nas costas e tal, ele começou a vomitar, ele comia, olhava pra mim, ria e vomitava a comida. Maravilhoso. E ele fez um cocôzão, assim, uma diarreia pia. em cima da pia, entrou no fogão. Aí eu bati a mão, assim, na papinha que tava num potinho de vidro, caiu, estourou. O cachorro vinha do lado, eu falei assim, nossa, eu fiquei muito mas assim, subiu um negócio, eu peguei ele, a criança, levando ela pro banheiro, assim, muito Eu coloquei ele na pia, eu não queria olhar na cara dele, assim, sabe? Eu falei, eu não acredito que isso aconteceu. Eu comecei a jogar água, assim, nele, cansada. Aí... Nisso o Guilherme chegou, assim, sei lá, passou 5 minutos, o Guilherme chegou. Aí eu falei assim, agora é a tua vez de ficar com ele. Eu peguei minhas coisas, eu vazei de casa, sumi, desapareci, fui comer num lugar. Foi comprar cigarro, mas voltou. Tipo isso. Então tá bom. Depois eu voltei, eu fiquei 1 hora pensando e eu voltei. E desse dia eu fiquei pensando muito, assim, eu falei, meu Deus, o que foi aquilo, sabe? Eu sou adulta, ele é só um bebê. Foi exatamente isso, foi muita coincidência esse tema. E eu nunca mais perdi o controle com ele, assim, nunca, porque toda hora eu me conecto com isso. A adulta sou eu consigo me controlar, ele não. Então, qualquer coisa que ele faz, ele adora, agora ele tá na fase de jogar tudo no chão. Normal, super parte do desenvolvimento. Eu acho que até por ter passado por isso, eu tenho mais paciência que o normal. Eu pego 1000 vezes
Sabe assim, eu faço as coisas com ele assim com muito mais calma, eu não me descontrolo mais, e, sabe? Eu falo pro meu marido, porque às vezes o meu marido fala, ah, não, olha o que ele tá fazendo. Gente, ele é só um bebê, eu falo pras avós, sabe? Porque às vezes ele é criança, ele não sabe o que ele tá fazendo. Com certeza, ainda mais ele que tem 11 meses. 11 meses, né? E eu sempre puxo pra esse tema, assim, sabe? Pô, ele é só um bebê, gente, ele é só um bebê, ele vai vomitar mesmo. Ele é só um bebê, ele vai jogar mesmo, ele vai destruir, ele vai tacar, é só um bebê. E no início, eu lembro que quando você entrou em contato comigo, né, que você falou assim, mana, tô grávida e tal, eu falei, amiga, vamos fazer uma consulta pré-natal pra te direcionar nesse mundo, né, que era uma novidade até então pra você. E eu lembro que uma coisa que você me falou, você falou assim, cara, mudou o meu olhar, assim, pra tudo. De tanto do parto, quanto da própria vivência, né, da maternidade nesse início. Me fala um pouquinho como que foi pra você saber, né, as informações e o que mudou naquele momento das suas escolhas. Fala um pouquinho sobre isso. Porque a consulta já tava perto, assim, dele nascer, né? Não foi tão, assim, foi muito importante. Eu até indico, isso realmente muda bem, porque você dá, tipo, uma aula, né? Não é uma coisa, assim, que só vai e conversa. Então, você explica muita coisa e pelo menos comigo, eu fui me conectando muito com aquilo, porque é aquilo, quando você... Eu não tinha tempo de conectar muito, eu tava grávida e você só vai viver a vida que ela continua acontecendo igual, assim, nada muda só pra você estar com a barriga, muda depois que nasce, né? Mas enquanto você tá com a barriga, você tem uma dificuldade ou outra, mas a rotina é a mesma. E eu não sabia se eu ia encarar o parto normal, eu tava com medo, né? E depois que eu conversei com você e você falou assim, isso não é nada, a amamentação é o grande desafio. Não é bem que não é nada, né? É muita coisa. Não, mas a gente conversa também sobre os outros desafios. E a amamentação, que a gente também vai falar um pouco, ela é um super desafio. Mas eu lembro que você veio com muita trava, com muito medo, muito certa. Não, eu quero cesárea. Imagina, eu falei, gente, como não vai vou sair? conseguir. Você vai sair aqui, não vai sair, gente, não vai sair. E detalhe, uma pessoa médica, né, esclarecida, informada e mesmo assim com muitos medos, né, com muitas inseguranças. Eu tava com muito medo de doer, de acontecer alguma coisa, né, justamente até porque a gente sabe que pode acontecer muita coisa em todos os cenários. Então, a gente sabendo das possibilidades, você vai com muito medo. Eu sempre tive muito medo, assim, até hoje, né. Mas aí depois que você falou bastante, assim, tanto do parto e do que aquilo seria tão bom pra ele, apesar da obstetra ter falado também, eu me conectei muito mais na questão do bebê quando eu vim aqui com você. Eu tava me conectando mais nas minhas questões, né? Tipo, isso muda. Porque o foco do bebê não é tão falado durante. Né? Fala, mas é muito superficial. A ginecologista, ela não vai ficar falando do bebê em si, vai falando do seu corpo. Né? Exato. Aí você vem aqui, você fala do bebê e você entra nesse mundo do bebê. Você entra aqui, é tudo de bebê, sabe? Eu ainda não tinha nem montado o quarto, porque eu não consegui nem me mudar ainda. Então pra mim, por que foi uma virada de chave fazer uma consulta com o pediatra antes? Porque eu entrei no mundo do bebê e eu saí daqui, eu até tava comentando com meu marido, com o Guilherme, que tinha mudado pra mim. Eu queria fazer isso pelo bebê, sabe? Porque até então, parecia que era uma coisa meio, é melhor pro bebê e tal. Se fala isso, só que é bem superficial. E, fica falando da amamentação, fica falando algumas coisas que você recupera mais rápido, então tá sempre mais focado em você. E aqui eu comecei a ver muita coisa que ia ser muito melhor pra ele, e aí eu quis tentar, assim, de verdade, tentou assim, e sabe? conseguiu, assim, maravilhosamente. Foi, né? Foi um negócio que... E o que você esquece, sente, assim, disso, assim, depois que você, olhando pra trás, de tudo que você tinha de percepção, tipo, o que eu quero com o meu parto, etc, e o que você conseguiu conquistar? Como que você vê isso hoje, assim, o que você sente lembrando disso? Falou, caramba, né, primeiro a maternidade em si, porque eu queria ser muito mãe e eu achava que isso nunca ia acontecer. Então eu falei, gente, aí depois vem os pormenores, que seriam os problemas, as problemáticas que tem, que eu nunca imaginava que seriam problemas e que são, e que eu fico sempre um pouco com receio, acho que é porque a gente também conhece tudo que pode dar de problema. De problemática você diz mais nesse lugar do obscuro, assim. Do obscuro, assim, de doer, de acontecer um problema com ele, de acontecer um problema comigo, de dar Mas vou te falar, isso não é só porque a gente é médico. Isso é ser mãe. Os medos, essa insegurança de, tipo, pensar nos cenários, né, mais escalofobéticos do mundo, isso já é a chave, né, que vira.
E é tudo. E você não sabe o que vem, né? Você fala assim, será que amanhã ele vai cair com a cara no chão e quebrar o nariz? Será que ele. Assim. Então você fica todo dia meio tenso, assim, né? Uma tensãozinha. Aí você solta, porque não tem o que fazer, não dá pra controlar tudo, certeza. né? Então você fala, vamos só viver e tentar. Mas eu me sinto hoje uma pessoa muito mais forte, assim, eu nem imaginava que dava pra segurar as barras que se tem, assim, você vai segurando. E das barras que você sente que você segurou? Foram algumas. Foram. Qual que você entende como o maior desafio? O maior desafio é você ter um controle emocional mesmo. Eu acho que se controlar emocionalmente pra passar uma segurança pro bebê. Isso eu acho que eu consigo fazer. Mas assim, é uma coisa que eu tenho que ficar atenta todos os dias. Porque eu passo muita segurança pro José. Eu percebo que ele é bem seguro. É uma criança que não é de ficar com muitas manhas e muitas questões. Pelo menos ainda, né? Então eu vejo que eu deixo o José... Eu olho pra ele, eu converso com ele como se ele fosse já uma pessoa, assim, sabe? A gente foi dar dipirona pra ele e ele cuspia dipirona. Aí eu conversei com ele como se fosse uma pessoa e ele tava entendendo. Eu falei assim, é muito ruim isso, mas precisa tomar. E ele tem 11 meses, né? E aí eu deixo ele sempre mais calmo, eu vou passando uma segurança pra ele. Eu não fico mostrando pra ele que eu também tenho medo, que eu também tenho umas coisas. Com algumas coisas. Para você tentar passar pra criança uma segurança, assim. Eu acho isso importante porque eles se espelham muito na gente, né? Eles olham pra gente e eles veem. Eu falo pro Gui, eu falo assim, Gui, às vezes a gente tá mais assim, né, cansado. Aí eu até dou uma afastadinha, assim, sabe? Eu não fico assim, tentando transferir tudo pra ele, porque ele é só uma criança. Eu não acho que ele precisa, assim, participar de tudo e ver tudo, assim, nos nossos momentos, assim, mais abalados. Mas, assim, eu tento passar isso pro José, então eu tento me descontrolar menos perto dele, assim, sabe? Até, sei lá, você vai ter uma discussão com o marido. Eu não gosto de fazer isso perto do bebê, assim, sabe? A gente sempre guardou primeiro ele. Eu falei assim, vamos discutir nossa relação, sabe, assim? Então, eu tento preservar ele em algumas coisas, porque eu acho que ele é muito novinho ainda, assim, e eles captam a energia do lugar, assim, isso impressionante. com certeza. Ficam mais instável, mais chorando, chorando mais. Isso até é uma coisa que eu também falo muito em consulta, né? A gente esquece que o bebê, na verdade, ele é um filhote, no fim das contas, né? Nós somos mamíferos e o bebê é um filhote. E ele tem muito dessa percepção do ambiente pelos cuidadores, pela energia que ele está inserido. Então, se ele sente que a energia daquele ambiente tá pesada, as pessoas estão ansiosas, estão com medo, ele interpreta isso para ele como um risco, como que ele está em algum tipo de apuro. Porque um bebê, gente, se o bebê é largado sozinho, se hoje eu entro aqui, largo um bebê, tranco e vou embora, ele morre. Né? O bebê, ele não sabe fazer nada sozinho, ele não consegue ir atrás de alimento, ele não consegue se defender, ele não consegue fazer algo por si. Então, isso também é uma realidade. Eu falo muito isso em consulta, acho que eu até falei pra vocês. Falei, gente, tentem manter a calma perto do bebê, isso é fundamental. Principalmente para um bebê recém-nascido, aquele bebê que é mais cru, que é mais instintivo, né? O primeiro mês, o bebê, ele reage basicamente aos cuidadores. Se tiver todo mundo desesperado, até engasguei. Se tiver todo mundo desesperado, o bebê entra em pânico. Ele fala, tô full, né? Quem tinha que cuidar de mim tá assim e lasquei. Então, o que você falou realmente é muito importante. Ter essa percepção, ele é um bebê, eu sou adulta, eu que tenho que manter a calma. E também, durante o dia, eu abri uma caixinha de pergunta com o tema dos episódios e umas pessoas fizeram perguntas, então eu vou fazer as perguntas e você vai me responder, tá? Qual estratégia você utiliza para acalmar seu bebê? Estratégia? Gente, eu fico olhando pra ele, eu falo que eu amo ele, eu falo que eu tô ali pro que ele precisar, sabe? Eu fico do lado dele, eu não largo ele sozinho se ele tá com alguma coisa que eu vejo que ele tá muito agoniado, assim. Ele já ficou assim, desesperado, e foi isso. Eu vi que não tinha nada, não estava acontecendo nada, talvez era um salto, uma noite mal dormida, que deu aquele estresse. Eu fiquei fazendo carinho nele, olhando pra ele do lado dele, assim, ele batia e tal, e tava tudo bem, eu ficava lá esperando, aí passou, depois demorou muito, 40 minutos. E eu acho que é isso, eu acho que é o amor mesmo, você tem que ficar lá do lado, Ai, que lindo. Você foi julgada por terceiros por ter essa percepção de que ele é um bebê? Sim. Fala, elabore mais sobre. Sim, porque a concepção dos meus pais e dos pais do Guilherme, dos avós no caso, é muito diferente de hoje em dia, né? Eles falam que por eles já terem tido filhos e tudo mais, eles têm
um comportamento muito diferente de hoje em dia. A gente tem muito mais paciência, acho que também pela idade, eu sou mais velha, eu sou uma mãe mais velha. A minha mãe me teve com 20 anos, então eu imagino eu com 20 anos com um bebê. Muito menos paciência, numa vida, numa rotina muito diferente da que eu tenho. Eu já tô mais estável, então eu consigo entender melhor e respirar fundo e entender. Minha mãe não, e ela faz isso com o José, sabe? Ela olha pra mim e fala, Karina, por que você não tá enfiando a colher na boca dele pra ele comer? Assim, mãe, calma, ele é só um bebê, sabe? Ele não quer comer, eu não vou forçar, tá sabe? tudo bem, E ela né? fica, eu tenho que enfiar, que não é assim, que ele não sabe que eu tenho que enfiar a colher e tal. Gente, daqui a pouco eu vou deixar, a criança vai querer comer mais, sabe? Isso é verdade. Então, assim, e aí tem esses julgamentos, sabe? A minha sogra também fala, ele adora escorregador. Não é pra jogar ele no escorregador. Gente, eu vou segurando ele, não tem problema, sabe? A gente presta atenção. Mas eles acham que eu e o Guilherme, a gente é irresponsável. Por só achar que ele é um bebê. Achar que ele é um bebê e deixar ele fazer algumas ser coisas só um bebê, né? Enfim, né? Qual é a maior dificuldade da vida materna? Gente, eu acho pra mim, né? A maior dificuldade do José é conseguir ser uma boa mãe pra ele pelas necessidades que ele vai ter, que vão ser diferentes das que eu vou achar. E a gente conseguir alinhar isso juntos. Então, por exemplo, ele é uma pessoa individual de mim, eu tenho essa noção, mas a gente é mãe e a gente acha que é uma coisa que é a gente, né? Ele fala, é o meu braço, então tudo que eu faço ele tem que fazer, né? Tudo que eu acho ele vai fazer. Então, assim, saber separar a minha individualidade da do José, pra mim, é uma coisa que vai ser um desafio para eu, como mãe, né, saber separar, pô, agora ele cresceu, agora ele vai fazer tal coisa, até agora que ele é bebê, ele vai fazer 1 ano, ele vai andar sozinho, ele vai tomar as direções dele e eu vou ter que guiar, assim, sabe? Eu me vejo muito mais como um apoio do que como uma mãe que quer mostrar onde é o melhor, porque eu vejo isso porque eu, às vezes, tenho as minhas opiniões e minha mãe interferia muito nisso. Eu quero dar minha opinião pro José, é óbvio, mas eu não quero eu quero que ele siga o coração dele e eu quero estar do lado dele. Eu não sei o quanto isso vai ser desafiador pra mim, assim, sabe? Sempre vai ser, né? Tudo é desafiador, porque vai ter uma coisa que eu vou falar assim, nossa, isso daí tá muito errado, assim, sabe? Eu não faria desse jeito, mas ele vai ter que fazer pra tomar e lidar com suas frustrações. Isso é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que eu quero muito que o José saiba entender, que vai ter frustração. Eu quero tentar não limpar tanto a barra pra ele frustrar mesmo e ele entender. Porque depois que chega adulto, começa a acontecer coisas que não. Que ninguém vai limpar a sua barra. A vida do boleto, ela vem com força. Eu quero dar uma preparadinha assim nele. Não é que assim, nossa, eu quero que o José se ferre. Não, não é isso. Mas eu quero mais estar de apoio do que estar protegendo ele toda hora, entendeu? Impedindo, né, dele sentir, se frustrar, se frustrar. Não, tu fez assim, eu tenho... E fazer isso vai ser um pouco assim, vai ser difícil pra mim, porque dá vontade de proteger, assim. Bolha, não, né? eu não quero que ele se machuque, eu não quero que ele faça nada errado. E vai lá, a última. Dê uma dica pra ter paciência pra lidar com o bebê. Gente, eu me conecto muito no amor que eu sinto por ele, assim, sabe? Porque tem que ter muita paciência. E eu consigo ter um pouco mais, só que é respirar fundo e você pensar o quanto você ama e o quanto você quis aquele bebê, ele é o seu filho. E aí você respira e fala assim, eu vou entender esse momento, eu vou aceitar esse momento com todo o meu coração, abraçar ele, estar do lado dele. Eu acho que a paciência, ela tá, pra mim, tá muito relacionada ao amor, porque você se conecta no amor, você consegue ter mais paciência, entender que vai ter muitos desafios e muitas dificuldades, mas é o amor da sua vida ali, então você, sabe, coisa linda. você fica mais... que lindo isso. Se acalmar, assim. Algo até que transcende, né, a maternidade. Muito lindo mesmo, de verdade. E em questão também dessa, até que você falou dessas cargas que você, né, pesadas que você acabou tendo que lidar e várias coisas assim. Como que foi a amamentação? Me fala um pouco sobre. A amamentação é bem intensa. Na verdade, no meu caso, né, lógico, cada caso é um caso, mas a minha foi fácil na questão da pojadura, da pega dele, ele pegava bem, eu tive leite. Foi um pouco complexo entender como a mama funciona, eu achei, né? Porque tinha umas massagens pra fazer toda hora, acordava à noite, a mama doía, assim, aqueles primeiros 10 dias eu achei um pouco ruim pelo incômodo, assim. Mas a amamentação em si, ela até é ok, só que ela acaba com a tua vida, assim, no aspecto de que você acabou, game over, você só vai ficar sentada. Quanto você aguenta ficar parada, assim? Isso pra você sente que foi mais difícil do que o processo? Tipo, essa falta de
de certa forma, a limitação eu que a amamentação te trouxe. Eu achei que você falasse assim pra mim, ó, vai doer, você vai ter que ficar fazendo massagem, à noite vai pinicar, você vai ter que acordar de madrugada. Mas se fosse assim, só aquilo, você fala assim, ó, mas meia hora a cada 2 horas, ou meia hora a cada 3 horas. Nessas 3 horas você vai poder tomar banho, se você quiser fazer um esporte, você vai poder fazer, conversar com alguém. Eu não conseguia fazer nada. Fiquei tão bodeada com aquele negócio assim, que eu não queria nem mais ver TV. Eu ficava vendo o semáforo abrindo e fechando, assim, parecia que eu tinha um autismo, assim, sabe? Eu ficava assim, olhando. Eu não tinha reação, sabe? Porque aquilo, acaba, assim, com a tua vida mesmo, no aspecto de... Você não consegue mais programar se você vai tomar banho, escovar dente, comer. Eu achei essa parte de... é como se você não conseguisse mais fazer suas coisas. E aí eu achei isso ruim, porque não acaba. Não é tipo uma semana, 2. Isso você sente que foi mais em relação à amamentação ou o fato da demanda mesmo de um recém-nascido nos primeiros meses? Tipo, essa limitação, vamos dizer assim. Que pelo que você fala, você sempre foi uma pessoa muito independente. Foi. Que tinha muitos seus programas e a vida ativa, né? Tinha. E aí acho que você sente que pra você foi mais uma quebra nesse sentido, assim, que a amamentação talvez tenha sido o que você viu que mais te marcou, mas que como um todo, o bebê nesses primeiros meses te deu um pouco mais de dificuldade nesse aspecto. O bebê em si, eu achei até que... Lógico, eu tive muita ajuda, então isso também colaborou bem. Eu achava que manipular ele era mais tranquilo. O problema é que ele tinha que estar toda hora cuidando de mim. Então, assim, eu tinha um pouco de receio de, por exemplo, vai num parque. Eu tinha que ir com ele no peito, né? Sim. Aí eu andava com ele assim, aí eu ficava, sei lá, vai pegar alguma coisa, ele era muito pequeno, né? Da questão da imunidade da criança ainda ser muito imatura. Então eu acabava não saindo muito, eu ficava realmente amarrada naquilo. Aí a amamentação acabou ficando mais fluida, porque não tava doendo mais tanto, só que tava sempre ele lá, e ele chorava toda hora, e toda hora ele queria ficar no peito, toda hora no peito, toda hora no peito. Gente, aquilo ali, assim, pelo amor de Deus, eu vou fazer o quê? Eu não tinha o que eu fazer. E aí você dava o peito, maravilhosa. Ficava dando o peito, sentada naquele mesmo lugar, olhando pra aquela mesma janela, tipo, 24 horas. Te traumatizou real, assim. É porque essa questão da liberdade, que nem hoje, que ele não tá mais amamentando, foi muito engraçado, eu vou até contar como ele parou de amamentar, né? Ele ficava assim, José, 6 meses, eu acho que, né, já podia já ir dando uma espaçada, né? Você vai comer umas frutas e tal. Mas ele ficava lá no peito, no peito, no peito. Aí ele percebeu que o peito, assim, era um negócio um pouquinho mais difícil. Ele tinha que fazer um esforcinho, né? Uhum. E aí, nisso, eu já tinha começado a complementar um pouco com o meu próprio leite, mas na mamadeira. Numa mamadeira que, inclusive, era bem difícil de mamar. Mas que a gente sabe que qualquer bico, né? Bico. Vai dar uma pseudo, né, dificultada ali. A confusão pode acontecer, pode independente acontecer. de qualquer coisa. Eu fui chamada pra fazer tipo um fellow, assim, sabe? E não, era uma baita oportunidade, eu comecei a ir. E mesmo indo e voltando pra dar o peito, fazendo toda aquela confusão, eu acho que naturalmente ele olhou pra mim, que é a questão também da segurança. Sempre que eu pegava no José, eu respirava, eu dava o meu melhor, assim. Eu não dava peito ansiosa, eu não sou muito também ansiosa, então eu acho que eu era bem calma pra dar o peito. Eu tinha essa questão de não estar mais fazendo minhas coisas, mas eu sabia que era por ele. Importante então pra ele. Vocês fazem uma escolha, assim, sabe? E aí você vai na escolha que você fez. Então você foca nisso, mas assim, eu olhava pra ele, né, dando peito assim, aí ele simplesmente olhou assim pra mim e ele empurrou o peito e ele não quis mais, nunca mais. Hoje eu mostro meu peito pra ele assim, até assim, eu até sinto uma saudadezinha, assim, tudo que era ruim, mas eu sinto uma saudade. Se eu mostro o peito assim pra ele, ele pega no meu mamilo, ele aperta, dá risada, já beliscou, mas ele não vai mamar, entendeu? Ele não acha que aquilo é pra mamar. É muito engraçado. Já foi. Aí eu acho muito bom, porque realmente ele foi bem resolvido com isso. Ele mamou o que ele quis mamar e ele parou porque ele quis também, sabe? Eu nunca tirei ele do peito. Eu acho que foi também a correria de ficava indo e voltando pra dar o peito. E bico também, né, cara? Bico também. De outras coisas. Aí ele soltou por ele, assim, sabe? Então, hoje ele adora o mamá dele. Eu até queria ter trazido uma mamá que lembrava ele. Porque ele ama, ele pega uma... Ele pega sozinho, assim, ele Mas hoje você não tira mais o seu leite pra dar pra ele. Hoje já tá só na complementação mesmo. Isso daí era uma coisa que eu realmente não gostava de ficar tirando naquela máquina. E você sempre teve bastante, né? Eu sempre tive, eu ficava tirando muito leite, assim, tanto que o meu leite que tava estocado durou mais 1 mês pra ele mamar. Assim, então ele foi até quase 9 meses com leite exclusivo materno.
Aí depois eu não queria mais ficar, eu acordava de Tudo bem, madrugada. né? A gente sabe que é uma outra doação, né? E fica estimulando, assim, sabe? Com a máquina, eu não achava aquilo tão natural, assim, eu quis seguir meio que um processinho dele, ele não quis mais, no meu peito também não pedrou nada, então foi um processo bem natural, assim, sabe? Foi bem legal, assim, todo o processo da amamentação, apesar de que eu achei ela mais desafiadora mesmo, que você tinha falado na consulta. Eu acho que conta muito como é cada um, a individualidade de cada um. Eu sempre fui muito... fazia minhas coisas, eu era muito livre. Então, assim, ter me prendido que eu acho que foi o único lado que eu não gostei. Mas, assim, eu achei que foi muito bom o que eu fiz. Eu faria de novo 1000 vezes se eu tivesse outro filho. Eu acho que vale a pena você ter se esforçar pra isso, caso dê tudo certo, né? Porque às vezes tem um problema ou outro. Sim, a amamentação é isso, Ela né? é difícil, ela é né? muito desafiadora. Ela é. As pessoas romantizam demais o Muito. processo. E cada mulher tem uma vivência, cada mulher tem uma experiência e tem um desfecho. Você encontrou um desfecho entre você e o José que funcionou muito bem pra vocês e todo mundo tá bem com isso. Mas tem mulheres que mantêm a amamentação prolongada é ótimo por também. vários anos e também estão muito bem com essa decisão. Então é realmente um assunto que tem muitas vertentes, né? A Sim, amamentação com certeza. é muito complexa. O pessoal romantiza bem, assim, a maternidade em si de uma maneira geral, assim, sabe? Ela é bem desafiadora e cada um vai ter ali os seus problemas e suas traves em alguma questão que a pessoa traz com ela, sabe? E eu, no caso, trazia essa questão da liberdade, então por isso que a amamentação pra mim foi a questão Muito que... intensa, né? que foi mais intensa, que pra mim desafiou mais, assim, que eu tive que aprender a lidar com essa questão minha de que agora eu não ia poder mais fazer as coisas como eu gostava de fazer antes, de ser mais livre e tudo. Mas foi só por isso. Eu gostei muito de amamentar o José. Eu achei que foi muito importante. Tanto que eu tô falando, eu faria várias vezes de novo. Mas é difícil, assim. Até a maternidade em si, você vê seu bebê chorando, às vezes ele precisa de alguma coisa, sabe? Você não pode fazer, ou você não tá. Então ela é todo um desafio em si, assim. Da hora que você teve o bebê, já começa o dia a dia do desafio. Até pegando um pouco do gancho do seu assunto agora. Você falou que o seu sonho sempre foi ser mãe. Hoje, você com a experiência já de 11 meses de mãe Karina, você percebe que essa idealização que você tinha lá, desde uma menina Karina, ela se concretizou? Ou você falou, nossa, não, totalmente diferente do que eu esperava? Eu ainda espero uma coisa que eu idealizei, que é uma criança um pouquinho mais velha, eu brincando com a criança de bola. Às vezes meu filho nem vai gostar disso, né? Mas enfim, eu tenho ainda essa idealização. Ele muito bebezinho, eu não imaginava muito. Você não como tinha seria. noção do que era ser um bebê ali, né? Eu nunca o que imaginei era muito. lidar com um bebê. Não, nunca tinha. Até porque eu não tive muito contato com muito pequenininho assim. Então foi tudo novo pra mim, até na questão do que eu imaginava. Eu não imaginava muito, assim. Eu ainda imagino o que eu imaginava e sempre imaginei foi várias crianças brincando, assim, sabe? Aquela loucura. E naquela conversa inicial que a gente teve na consulta pré-natal, a gente já teve um bate-papo sobre um pouco sobre o que era, né? Ser um bebê e ter um bebê pequeno, as demandas, etc. Você acha que se a gente não tivesse tido essa conversa, como que seria pra você essa primeira semana em casa? Eu acho que eu teria feito muita coisa que teria me dificultado depois algumas coisas, assim, sabe? Primeiro que eu acho que eu não teria me dedicado tanto na amamentação. Porque quando você não tem um conhecimento do porquê que aquilo você tem que fazer e tá te dando algumas dificuldades, você para, né? Você fala assim, pô... Eu percebo que muitas pessoas tiveram algumas dificuldades, mas elas não entendem da importância daquilo e elas falam assim, nossa, tá muito difícil isso, eu não vou fazer. Não tá mudando nada, eu tenho ali a fórmula, eu posso dar pra ele... Por que eu vou seguir esse caminho se tem um outro mais fácil, né? Só que se você tem o conhecimento, que é isso que é importante, de ter alguém que te oriente, assim, sabe? No que vai ser melhor pro bebê. Porque é isso, você acaba pensando que vai ser mais fácil pra você, né? E ele não consegue, ele não vai falar pra você, entendeu? Pra mim é melhor aqui, pra mim é melhor ali. Então, você vai acabar indo pro que você acha. E se o seu achismo tá errado... Tipo, não Sim, tá dentro claro, você fica muito mais insegura, né? que é melhor pra ele. Se você não sabe o que é melhor pra ele, você vai indo no seu, o que é melhor pra você, né? Não só no que é melhor pra ele, né? Se você não sabe o que é esperado. Sim. Né? Tipo, muitas coisas ali que ter um bebê, acho que inicialmente, talvez nas primeiras semanas, traz muito medo, muita insegurança, porque você, como uma primeira experiência, você fala, meu, o que tá acontecendo, né? Tipo, o que esse bebê tá chorando?
E essa conversa que a gente tem é justamente para falar, ó, o choro é comunicação, o choro é o jeitinho que ele tem de falar com você. E tipo né? assim, agora você tá falando, e como se agora ficasse bem claro pra mim. Na verdade, o pediatra, no caso, um pediatra que sabe mesmo que que tá acontecendo, ele é a voz do bebê, assim, sabe? Porque os pais, eles ficam perdidos. Eu, no caso, eu não sabia. Talvez hoje eu tendo um outro bebê, eu entenda mais um pouco o processo. Mas para um primeiro bebê, o pediatra, ele fala pelo bebê, porque ele tá muito acostumado com aquilo. E ele tem muita experiência com aquela situação, Ele tá chorando por causa disso. Quantas vezes você vinha e falava, ó, é por causa disso, disso, disso. Eu, nossa, tipo, clareava tudo, assim, sabe? Tá resolvido pra mim, porque você fica tentando entender por que ele tá assim, quando ele tinha aquelas cólicas. Eu, gente, meu bebê tá assim, chacoalha o bebê e força o bebê a fazer um monte de coisa. E não era, ele só tava com cólica, era só fazer uma massagem e melhorava. A gente começou a fazer a massagem e melhorava, entendeu? E antes ela ficava andando pela casa e acendia a luz e chacoalhava. Fazia só aquela massagenzinha lá na bicicletinha, um negócio assim, resolvia, entendeu? Mas assim, foi você que falou, por ele, né? Não pela gente, não era, a gente não sabia. Então assim, olhando para esse lado que você tá falando, não é verdade. Se você tá orientada, fica um pouco mais fácil entender o nenê, sabe? Que é o que a gente quer dar o melhor para ele. Se você não sabe qual que é o caminho que você segue. E tá tudo bem não saber, tá né? Tudo bem. Também é isso importante falar, que mães de primeira viagem, tá tudo bem, você não vai saber não realmente, sabe. você não sabe. Mas é justamente sobre isso, buscar informação, buscar entender o que é esperado de um recém-nascido, o que é esperado de um bebê de 1, de 2, de 3. Então o papel também... Agora eu adorei saber que eu falo pelos bebês. É verdade. Nossa, eu nunca tinha falado sobre isso, gente. Eu já achava que eu falava muita besteira, né? Não, eu falo Não, você fala o que ele... Você fala exatamente, ele olha pra você e fala assim, tem uma comunicação, uma telepatia. E assim, agora eu entendi. Mas ter um pediatra de rotina para fazer esse acompanhamento, para ser essa voz, né, do bebê. Então isso também é muito importante e fundamental no processo de segmento, né? Para manter a sanidade mental da família. Acho que é fundamental. Porque você vai dando uma bugada ali em muitos momentos. Pega aí, fala. Ó, Cá, seguinte, agora a gente tem algumas surpresas que não estavam em roteiro, tá? Mas que aí você vai tirar de letra que você já tá arrasando. Aqui eu vou te dar o celular e você vai gravar um vídeo. Aqui, ó. Falando. Nossa, gente, quando virou aqui, que eu vi meu cabelo. Quando eu me Pelo amor de Deus. Eu tô com esses cabelinhos. Você vai olhar aqui, ó, pra câmera e você vai falar diretamente para todas as mamães de primeira viagem que estão ali com o bebê recém-nascido e que estão com essa sensação de, tipo, meu bebê é um bebê, ou então eu não sei o que fazer, o que tá acontecendo, socorro. Manda um recado olhando diretamente para essas mulheres. Você vai gravar, aperta o play. Vou ter uma arrumadinha aqui também. Mamães de primeira viagem que tem seus bebês ainda recém-nascidos, até 1 ano. O seu bebê é só um bebê. Se você ficar estressada, preocupada, angustiada, pensa que você é o adulto, ele é o bebê, ele não sabe se expressar, ele não sabe o que está acontecendo, ele acabou de vir para o mundo. Então a gente tem que se controlar. Esse faz o processo, eu acho que é o processo do amadurecimento mesmo da maternidade, é o autocontrole, a gente se conectar que a gente é adulto e que a gente consegue entender nossas emoções e eles não. Então tem que ter muito carinho, muito amor, muita paciência com eles, pegar no colo, acolher. Se tiver aqueles desesperos do bebê, o meu filho de uma vez começou a desesperar, chorar, não parava. E eu tive que ficar olhando pra ele, fazendo assim carinho, porque nada melhorava, assim. E é isso, assim, muita paciência e muito amor, porque daqui a pouco eles vão ficar grandes e isso vai acabar. Eles não vão ser mais o bebê, eles vão entender todo o processo que está acontecendo com eles. E talvez a gente se arrependa de não ter tido mais paciência, porque no caso a gente poderia ter tido, né? E aí já foi. Então é isso, tenha muito amor, carinho e paciência com o seu filho. Ah, muito linda! Ai, parabéns, adorei o seu conselho, inclusive para a vida. Agora, né, a gente tinha pedido para você separar um objeto afetivo que te trouxesse uma lembrança do José, e você trouxe isso aqui. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o que esses objetos significam pra você. O José, ele põe a mãozinha aqui dentro e desse daqui. E ele anda pela casa assim só. E se você tira isso da mão dele, ele fica muito triste, ele chora. E ele não é muito de chorar, né? E ele anda assim. Aí a gente tem 2 cachorros e os cachorros puxam isso dele. Tá até mordido, tá indo.
E aí ele fica puxando no cachorro, o cachorro puxa dele, eles ficam dando risada, o José acha que o cachorro come, ele acha que é de comer também, aí o José anda com isso comendo também. Então vive uma babação de cachorro e bebê que eu já desisti de lavar. Antes eu lavava, eu não lavo mais. Anticorpos, vitamina S, é tudo maravilha. É, e ele ganhou isso e de todos os brinquedos que ele tem lá, ele só anda com isso. Vocês ficam gastando rios, eu falo pra vocês, não comprarem, não deixem mais rica. Não sei nem se eu poderia falar marca, mas não deixem marcas de brinquedos ricas. Porque a criança, ela vai se afeiçoar com as coisas mais cruas, né, que tem da vivência da família. Sim, ele vai querer o quê? O que o adulto pega, o que o cachorro pega, porque é o que ele vê, né, a coisa do exemplo, do que aquele adulto ou aquele bicho tá fazendo. Por isso que o cachorro, olha eu já chamando o bebê de cachorro. Por isso que eu também faço essa mesma analogia parecida. Por isso que às vezes o bebê brinca com os brinquedos do cachorro, quer deitar na caminha do cachorro, quer fazer tudo igual do cachorro, come a ração do cachorro, porque tem a referência. Ele chegou já a comer a ração dos cachorros? Você não me fala isso, né? Gente, meu cachorro não toma mais água, a coisinha do cachorro fica em cima da mesa, porque você fica embaixo. Ele bebe. Ele pega a comida, ele joga água, o potinho do cachorro já amassou, estragou, a gente já comprou 3 potes. Não pode deixar o potinho do cachorro. Coitado, o cachorro vai ter uma insuficiência renal ali, vai perder o rim, porque não consegue beber água. Pode deixar fora. Agora, mais uma surpresa que a gente preparou pra você. Eu queria que você olhasse pra essa câmera aqui, olhasse no olho dessa câmera e mandasse uma mensagem pro José Ricardo adulto. O que você gostaria de falar pra ele? Aí eu vou até me emocionar, tô aqui no concentrar. Não, se emociona, pode se emocionar. Gente, eu queria muito o José, assim, era o meu sonho. E eu quero que ele seja feliz. Eu vou me dedicar pra isso com todo o meu, sei lá, com tudo que eu tenho, assim, tudo que eu puder fazer pra ele. É isso. Mas o que você diria, assim, pra ele adulto? Pra ele adulto? Fala, filho, que eu vou estar aqui... Ele tá te olhando, ele vai te ver daqui 20 anos, você vai lá, nem sei se vai ter YouTube ainda lá, mas ele vai achar esse vídeo e você vai estar falando pra ele. Que eu vou estar... aqui pra tudo que ele precisar, assim, pra todas as vezes que ele precisar, que ele se sentir inseguro, porque a vida é muito difícil, eu vou estar aqui pra apoiar ele no que ele precisar de mim, ele nunca vai estar sozinho. José, você nunca vai estar sozinho. Tá difícil, né? Difícil de falar. Mas é isso, ele nunca vai se sentir sozinho, eu sempre vou estar com o José, porque ele precisar. Então tá bom. Agora, Ká, a gente vai fazer um bate-bola. Bate-pronto. Quer uma... Não, tô de boa já. Não quer um papelzinho? Pensar no José grande, imagina. Mas tá tudo bem, não tem problema se emocionar. É bom se emocionar também. Fragilidade é importante. Tá tudo certo. Agora, então, a gente vai fazer esse bate-bola. É bate-pronto, tá? Eu vou falar, você vai devolver. Não vai ficar floreando muito, nem pensando muito. Uma memória. Calma aí, deixa eu só fazer uma pergunta antes. Manda. É tudo relacionado a José, uma memória do José. Uma memória da sua vivência maternidade. Da maternidade é ótimo, né? Uma memória Não precisa ser necessariamente da criança, pode ser uma amamentação. Claro, super. Uma memória da sua vivência. Tá. Pode ser até da gestação, se você... De um momento, se foi algo que te marcou, coisa. claro, sem problema. Então vamos lá. Uma memória. A amamentação. Acho que essa você vai responder então em todos. Um dia... Eu e o José no parque, só nós dois, ele era muito pequenininho, foi o primeiro dia que eu fui correr, assim, sabe? Eu sempre gostei de esporte e tal, foi a primeira vez que eu fui, eu nunca esqueci esse dia, ele no carrinho, eu fui correr em volta do parque ali. Uma dor. Quando o José perdeu muito peso, né? Ele perdeu muito peso no primeiro mês dele. Fiquei mal. Mas voltou, tá, gente? Ganhou peso depois, amamentando, maravilhoso, deu tudo certo. Gente, porque ele definhou, assim, aí eu olhava e dava uma dor, assim, de ver a criança muito magra, assim, sabe? Era muito... Eu achei meio... Eu não gosto nem de ver as fotos, porque ele foi pra 2% ali na curva, né? Eu achava ele muito... Não sei se era uma impressão mais minha, mas era uma pelinha muito pequena, enrugada. E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, gente, será que eu não tô alimentando ele direito, sabe? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Então dava uma dorzinha, assim. Eu acho que foi a coisa que eu tenho de dor, assim, que eu tenho de um sentimento que eu tenho de...
Eu ficava bem preocupada, que a gente sabe, né? Eu ficava, ele não ganha peso. Eu chegava aqui e não queria olhar pra balança. Eu ficava, Eu, calma, eu não quero ver essa balança. tá tudo calma, bem, calma, vamos é lá, assim, é uma adaptação. assim. Aí foi, Deu tudo foi indo, certo, foi indo, maravilhoso. depois fluiu. Uma palavra. Qualquer coisa. Pode ser amor, paciência, tudo. O que vem na sua cabeça quando você pensa? Amor. Amor. Um desafio. O meu desafio é esse. É conseguir separar eu do José, assim, sabe? Ele poder caminhar com os passos dele sem eu acabar impedindo muito ele de se desenvolver por as minhas vontades, assim, sabe? Um ensinamento. Gente, ensinamento é o dia a dia de viver com um bebezinho que ainda é muito bebezinho, né? Então, todo dia é um desafio. Então, ele te ensina a ter paciência mais ainda e entender que ele é só um bebê. E esse entendimento pra gente é um pouco difícil. Você tem que ficar todo dia se falando, olha, ele é só um bebê, né? Você vai se convencendo de que é só um bebê e que tá tudo bem, assim, tá? E o ensinamento é esse. É você ter mais paciência sempre, entendendo que ele é só um bebê. Maravilhosa. Olha lá, tava com tanto medo no começo. Brilhou. Esse tema é muito legal, né? Porque isso daí é uma coisa que foi coincidência ter acontecido comigo, porque aconteceu esse negócio dele ter feito o cocô, o vômito e tal, e que eu saí. E eu nem sabia desse tema, mas eu só ficava pensando por causa de consulta aqui com você, que ele era só um bebê, sabe? Ficou um mantra, né, na sua cabeça. Só um bebê, só um bebê, só um bebê. Quando você falou que esse era o tema, eu falei, nossa, que coincidência, eu penso nisso todo dia, assim, qualquer desafio que eu tenho, ele é só um bebê, acho dificuldade, ele é só um bebê, só um bebê. E aí eu deixo fluir, assim, que ele é só um bebê. Maravilhosa. Que bom que eu sou um mantra e uma voz na sua cabeça, então pronto. Voz do José. Mas de novo, Cá, obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Foi muito bom te ter aqui e é muito bom presenciar a sua jornada como mãe, tendo te conhecido num outro momento, num outro lugar, ver o quanto você amadureceu, o quanto que você a cada dia se redescobre como uma nova mulher, né? Mais do que qualquer coisa. Então, obrigada de coração. Obrigada. Muito orgulho de você, viu? Inclusive, gente, sigam o podcast em todas as mídias sociais e plataformas. YouTube, Spotify, no próprio Instagram. TikTok? Não, né? No Instagram. Porque isso é muito importante para que o projeto continue trazendo mais informação, mais realidade, mais maternidade, sem julgamentos e leve, humanizada, que é o que tem que ser. Isso aí, gente. Não deixa de seguir pra gente dar continuidade em podcasts, em conteúdos assim, porque faz a diferença para essa fase que a gente tá vivendo. Ter esse tipo de conteúdo agrega muito e vai fazer diferença para você em algum momento, em algum tema. Vale a pena. E um beijo, até a próxima. É isso aí, segue nós. Tô brincando, não põe essa parte, mas vem cá, amiga, me dá um abraço. Obrigada. Obrigada aí. Obrigada por tudo aí. Foi ótimo. Obrigada.